Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Tudo bem? Deus abençoe você onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Rama Xerém. E você é o nosso convidado aí agora, desde aqui do início até o fim. Quero dar aqui boas-vindas e orar com você, começando esse programa abençoado, tá? Vou orar daqui a pouquinho e dar boas-vindas para você. Talvez seja a primeira vez que você está assistindo o nosso programa. Nós vamos ao ar todos os sábados, nesse mesmo horário. Se quiser nos acompanhar e conhecer um pouco mais, pode também nos conhecer pelo Facebook. É só botar Comunidade Rama Xerém ou simplesmente Rama Xerém. Vai conhecer um pouco mais da nossa história, dos nossos trabalhos, vai conhecer os irmãos e a vida dos irmãos, aquilo que eles têm vivido e o que nós temos vivido aqui em Xerém, tá? Nosso endereço é Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica no bairro Santo Antônio da Serra, aqui em Xerém. Vai ser um grande prazer recebê-lo. Todos os domingos, às 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. 8 da manhã nossa consagração, 5 da tarde nosso culto a Deus, culto da família, onde celebramos o Senhor. Terça-feira, nossas reuniões de células. Sempre uma célula perto de você. Inclusive, podemos dar início a uma célula na sua casa, caso você tome a decisão e queira caminhar conosco. Às quartas, nosso discipulado. Sexta-feira, nossa reunião de oração. No contexto geral, são esses encontros oficiais da comunidade Rama Xerém, tá bom? Vamos orar iniciando o nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Hoje temos louvor, temos meu discípulo amado a palavra, teremos testemunho. Então vamos orar para a gente dar início a esse nosso programa? Feche os seus olhos. Senhor, te dou graças por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e dar início ao programa Comunidade no Ar. Senhor, pessoas que vão estar assistindo agora ao vivo e pessoas que vão assistir no futuro, peço que o Senhor as abençoe com a tua presença, com a tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Cumpra o teu propósito nesse tempo, Senhor. Eu creio que o Senhor está nos chamando, arregimentando para a tua obra, para conhecermos e fazermos a tua vontade. Recebe, pois, para a honra e glória do teu nome a nossa vida e esses momentos que passaremos juntos aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Vamos começar muito bem com o louvor do último encontro aqui na sede da comunidade Rama em Xerém. Louvor e adoração. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas peça com vontade, louva com vontade e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Agora quero aprender com os meus
homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Novamente cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, nós queremos ser, Senhor, este homem segundo o teu coração. Aleluia, Senhor. Faça isso em nós, Espírito Santo de Deus. Nos dê um coração puro, Senhor, para receber de ti, Senhor, aquilo que tu tens para nós, ó Pai. Aleluia, Jesus. E tem um louvor que diz assim, ó: os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque Ele é Rei, porque Ele venceu a morte. E é por isso que hoje nós temos esse acesso para estarmos aqui louvando ao Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Novamente os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Sim, ó Deus, tu és o rei, Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Oh Deus, te louvamos, ó Pai, porque o teu reino, Senhor, ó Deus, cada dia, Senhor, queremos a tua presença, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Venha sobre nós, ó Deus, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, porque precisamos ter tua presença, Senhor. Aleluia, ó Espírito de Deus. Tu és santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora tem um louvor que ele diz assim, ó: me derramar, né? Eu quero me derramar na presença do Senhor, e que você possa dizer isso através deste canto, né? E diz: eis-nos aqui outra vez, diante de ti eu abro o meu coração, o meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, né? Então esse louvor é uma oração, então que você possa dizer isso ao Senhor, né? Através do canto. Levante as suas mãos, né? E se derrame na presença do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
Jesus. Eis-me, aleluia, tu és formoso, ó Deus. Aleluia, Pai. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora eu quero ver só a igreja cantando. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora junto, vamos cantar bem forte. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos dizer que tu és a nossa vida, tu és o nosso amor, sim. Te amo, Senhor, nós te amamos, ó Pai. E é por isso que queremos te dizer isso, ó Pai. Porque nós, Senhor, queremos colocar nossa vida, Senhor, diante de Ti, Senhor, porque somos gratos pela salvação, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Aleluia. Agora vamos louvar o Senhor com louvor que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? E que vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Eu gostaria que vocês declarassem, amados. Vamos começar com um refrão, mas que através desta canção, medite no que você está falando e que você possa declarar para Ele agora de todo o seu coração. Quantos lembram o coro dela? Lá, queremos o teu nome engrandecer? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare isso essa noite. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Novamente queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Suas vozes, clame ao Senhor. E agradecer-te, declara Ele nesta noite. Por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande É o Senhor. é o Senhor. E que nós temos a vitória. E que nós temos a vitória. E que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nós, Senhor Deus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês aonde quer que vocês estejam. Estou aqui com meu mano, pastor Zé Fernando. Aleluia. Pastor presidente aqui da África, Comunidade Ramada África. Passamos dias incríveis aqui, né, pastor? Quero te agradecer pela recepção, o carinho. Não só você, mas sua esposa, seus filhos, seu povo, sua nação. Nos acolheu, nos abraçou. Quero te agradecer. Aleluia. Glórias a Deus. Eu também sinto mais feliz, né? Porque de hoje eu creio que foi uma aprendizagem, né? Daquilo que vocês trouxeram, que provém de Deus, e aquele que esteve junto conosco, alinhado em comunhão. Eu creio que não saiu nada vazio. Ele saiu muito positivo, com energia. Eu vi pessoas transformadas através do ensino. Apesar de ser uma missão como se fosse transcultural, mas dentro dela foi grandiosamente 75% que foi para o Evangelho de Cristo restaurar e trazer uma nova metodologia de como fazer a obra de Deus. Eu espero que 2024, que já vamos já brevemente iniciando, tem que ser um ano de comunhão. Por isso nós trouxemos ali nosso tema principal, um líder, uma ovelha compromissada com a obra de Deus. Nós queríamos que todos nós sejamos assim, um líder, uma ovelha compromissada com a obra de Deus. Uma grande bênção mesmo, em nome de Jesus, pastor Marcos. Amém. Pastor Érico, nós viemos com uma missão, eu falei com o pastor Érico que nós estaríamos aqui alinhando coração de África, coração do Brasil. Eu estou indo embora, mas eu queria te dizer que eu estou levando no meu coração Moçambique. Moçambique está no nosso coração. Então eu quero Aleluia. agradecer, né, a como nós fomos recebidos, tudo. Foi alinhado, pastor. Então eu creio muito no que Deus está fazendo e que vai fazer daqui para frente. Um novo tempo, um novo momento. Fechamos um ciclo, estamos começando um novo ciclo. Então quero dizer para você, para o seu povo, para a sua nação, que nós amamos vocês. Amém, meu mano? Aleluia, glórias a Deus. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Conhecendo os irmãos.
Graças a paz, irmãos, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. A gente está aqui em Moçambique, na cidade de Beira, e eu tô com meu mano, Bispão Naldo, acompanhou a gente aqui na missão, irmãozão, virou um pai pra gente, cuidou da logística, alimentação, foi uma benção. Bispão, como é a realidade da obra missionária aqui em Moçambique? Olha, a realidade, vamos falar com base de outras equipes, de outras missões que a gente deu suporte. A realidade é assim, as pessoas quando vêm em Moçambique têm uma visão muito superficial do que se passa dentro do país. Às vezes é muito sofrimento, às vezes questão de segurança também, querem viver está dentro da comunidade, que não é um local muito seguro para estrangeiros. Eu sempre aconselho as pessoas, quando nos procura e pede uma orientação, a procurar viver num local neutro, fora da comunidade, que lhe garanta mais segurança e que eles possam ter uma noção, uma visão mais ampla do que é viver em Moçambique, questão de segurança e tudo. Porque o que acontece? O moçambicano, em si, no todo, quando recebe visita ou hóspedes, o próprio conhecimento da realidade eles permite ser conhecido até onde eles querem. Mas quando você tem alguém por trás, mentorizando vocês, acompanhando, orientando, mostrando outra realidade, tipo outros brasileiros ou outros estrangeiros que já moram no país, a visão se torna mais ampla da verdadeira realidade do que é Moçambique. Porque Moçambique não é uma terra tão miserável, é uma terra que está se descobrindo, uma terra rica, que tem seus valores. E que no reino espiritual existe uma luta muito grande contra o espírito de autocomiseração. E isso tem que ser combatido, porque as pessoas às vezes se autocomiseram para poder conseguir fragilizar o coração das pessoas para obter algumas situações. Então, nós missionários temos combatido muito isso. Você não precisa se autocomiserar, ficar como pedinte. As bênçãos de Deus virão para aqueles que têm ele. Então, temos orientado os missionários que vêm, as pessoas que vêm a até desfrutar melhor de Moçambique, né, do que é Moçambique. Existem lugares seguros, existem lugares maravilhosos para serem visitados, existe um povo maravilhoso, é um povo maravilhoso que acolhe. Uma coisa que eu percebi é que existe uma diferença da aldeia e a cidade, né? O pessoal mais puxado para a cidade, porque mais para a cidade tem trabalho, etc. Na aldeia também tem. Mas eu percebi uma diferença. Como que você vê com essa experiência, essa expertise sua de 13 anos morando aqui sendo brasileiro, essa diferença entre a aldeia e um pouco mais para a cidade? A questão da diferença entre o pessoal que vive nas comunidades, nós chamamos comunidades, né? Nos bairros mais periféricos da cidade, que outros denominam aldeia, é a infraestrutura, a segurança, o saneamento básico, porque já não tem o saneamento básico próprio dentro da própria comunidade que chamamos de aldeia. Então, se está mais expostos à doença, a cólera, a própria malária, porque a proliferação do mosquito é muito maior do que dentro da própria cidade. Já na cidade você tem um saneamento básico, você vai ter uma casa mais segura, um conforto melhor, a energia, uma situação de tomar um banho com água mais quente, uma situação de um conforto, coisa que você não tem dentro da aldeia. Acho que prioridade maior é a questão da segurança, porque dentro da aldeia você fica mais exposto à insegurança, ao risco de assalto, de roubo, porque as casas são bem precárias. São casas de pau a pique, como eu chamo de palafita, né, também. As paredes de matope, de barro com areia, e não tem segurança nenhuma aquilo, então você fica exposto. A diferença é isso, a questão da preparação de alimento, a água que é usada para preparar alimento, a sua saúde fica exposta também. Sim, agora eu quero falar especificamente da nossa missão, porque o Bispão nos apoiou aqui, fez a logística, nos levou para Matruzi, nos levou para Yamatanda, nos trouxe para Beira algumas vezes, no próprio bairro nos levou em locais para visitarmos. Então, assim, eu acho que a logística, esse trabalho que você fez, Bispão, com a sua expertise, o conhecimento do local, do território, fez com que a nossa missão tivesse êxito. Esse apoio, esse trabalho, como você avalia esse trabalho para o missionário, esse trabalho de logística, esse suporte que você deu? Olha, eu avalio como um suporte de extrema importância.
Porque quem vem a Moçambique, às vezes vem pelo a emoção, tá? E não tem uma realidade local de como lidar, como se comportar, como andar, como conviver. Então, quando você tem alguém dentro do país que possa lhe dar uma orientação logística, de um acompanhamento, uma orientação, um aconselhamento, ó, isso pode, isso não pode, estar acompanhando vocês dentro da comunidade, uma pessoa que já reside no país e que conhece o comportamento do nacional, porque existe muitas regras. Queira ou não, nós estamos no país de dono. A gente conhecendo, ou tendo alguém que conhece já como lidar, se torna muito mais fácil. Por isso que teve um êxito muito grande aí no que vocês fizeram, comandaram a receptividade do pessoal, deixaram uma marca muito grande aí, positiva, no coração do povo moçambicano. Eu louvo a Deus por ter permitido fazer parte, estar do lado de vocês nesse período aí. Amém. Eu quero agradecer aqui o Bispão, todo o bem que nos fez, os filhos dele lindos, ó, o Helder, o Marcelinho, o Adilson. Ficou faltando o Nito, né? O Nito estava de viagem lá em Marromeu. O Bonde. Meu jovem fica lá na igreja lá. São crianças que a gente orienta e tem aconselhado e discipulado a receber bem e a cuidar bem daqueles que vêm amar eles. Foi muito tremendo. Quero agradecer aqui em nome de todo o povo brasileiro, em nome da comunidade Ramá. Muito obrigado, Bispão. Tamo junto, meu filho. Que palavra você deixaria para o povo de Deus que está aí acompanhando a gente, que quer fazer missões? Queridos, missão nasceu no coração de Deus, ela é feita com amor e é sempre muito bem-vindo todos aqueles que quiserem vir a Moçambique representar o amor que Deus colocou no seu coração por vidas e por almas. E sempre que vier, estou aqui, conte comigo, foi um prazerzão conhecê-los. Deus abençoe. Amém. Um dia retornaremos, se Deus assim permitir. Obrigado, Bispão. Deus abençoe. Tamo junto. Ao meu discípulo amado. Essa camisa que eu estou é feita de capulane. É um pano típico de Moçambique. A capulane é um tecido que as mulheres usam para se vestir e eles também dão como forma de honrar alguém, eles entregam. E eu tive a felicidade de ganhar do Bispo Naldo essa camisa que ele mandou fazer. Fez uma para mim, uma para o pastor Leandro Nemer, e eu vim com ela. A minha esposa veio também com uma. Eu não sei, é possível? Vem cá, Priscila. Bem rapidinho. E ganhei também, junto com a camisa, né, feita de capulane, ganhei algumas capulanes que estão lá em casa. E ganhei a bandeira, forma de carinho dos irmãos. Uma bandeira da comunidade Ramá da África. Bora botar aqui na frente para os irmãos verem. Aqui, ó, a bandeira da comunidade Ramá da África. Uma bandeira linda que os irmãos usam lá. Não sei se vocês já viram a transmissão do culto deles lá. O pastor Zé Fernando, ele tem uma bandeira dessa. Fica de fundo lá onde eles cultuam lá na África. Amém, meu amor. A camisa da Priscila também é feita de capulane. Adquirimos ela lá no aeroporto de Beira. Linda a camisa, né? Amém. Ganhei na Casa de Missões, que foi uma das igrejas que nós tivemos, um dos projetos de missão lá em Moçambique. Nós pregamos lá. Eu falei com os jovens a respeito de mídia e o Leandro ministrou para os irmãos lá. Nós dividimos a tarefa na Casa de Missão e ganhei deles um elefante todo talhado em madeira. É lindo, uma obra linda, né? É uma peça típica da África, muito linda. E ganhei várias capulanes, fiquei muito feliz com essa ida na África, né? Tivemos também numa das igrejas que mais cresce lá na África, que chama-se Ministério Ebenezer. Não é uma igreja com características... a característica do culto, a liturgia, parece a da igreja brasileira, mas ela é uma tenda. É uma tenda grande que eles montam num local aberto e lota. Irmãos, o culto que nós tivemos, teve pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram libertas.
Foi lindo, e o bispo que ministrou a palavra lá naquele dia, nós ajudamos, fizemos apenas a parte de oração, demos a saudação e fizemos a parte, uma ministração após a pregação. Foi lindo, vimos várias pessoas tomando a decisão pelo Senhor, e lá deveria ter umas 200, 300 pessoas, mais ou menos, no culto, muito lotado, uma bênção. Mas o nosso trabalho em si se concentrou no interior de Moçambique, nas aldeias. Eu quero fazer uma distinção aqui para os irmãos enxergarem que a igreja da comunidade Ramá, ela é toda em aldeias. É um trabalho bem dentro do interior. E nas aldeias, a situação é bem diferente da cidade, da capital Maputo e do centro, que é Beira. Lá eles são divididos por distritos. Então, Sofala é como se fosse o estado do Rio de Janeiro e Dondo como se fosse o município. Os bairros dentro de Dondo, aí tem vários. E nós fomos em muitos bairros, Mandruze, Yamatanda. Tivemos em vários bairros onde tinham irmãos, fomos nos lares, nas casas orar, fizemos muitas visitas. Eu estava falando para os irmãos, eu nunca andei tanto na minha vida, andei bastante lá. Voltei com os pés bem inchados. Mas eu quero fazer desse compartilhar, eu vou pedir a gentileza dos irmãos abrirem no livro de Mateus, capítulo 28, para nós dividirmos um pouquinho com os irmãos, e eu vou começar contando a história do início dessa nossa experiência na África. Amém? Nós temos uma palavra imperativa da parte de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Abra, por gentileza, Mateus capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Dá uma olhadinha para cá rapidão. Quando Jesus diz que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, Jesus está dizendo que ele recebeu o poder de governo. A Bíblia diz no livro de Isaías que todo governo está nos ombros de Deus, e Deus delegou ao Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. O governo está sobre os ombros de Jesus. Quando ele diz isso, todo o poder me é dado nos céus e na terra, ele está dizendo assim: eu quem mando nos céus e na terra. Essa passagem fica evidenciada quando os discípulos estão com ele, no meio de uma tempestade no barco, e ele diz assim, o Senhor Jesus diz exatamente isso, a tempestade acalma, a tempestade se acalma, os discípulos viram e falam assim: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Amém, gente? No ato da crucificação, o Senhor Jesus diz assim, olha, naquele momento ele fala e ele deixa isso claro. Se eu quisesse, eu clamaria o meu Pai, ele mandaria miríades ou milhares. Miríades significa milhares de anjos e acabaria com tudo isso. Mas o propósito não seria cumprido. Vez por outra, eu me encontro em situações, e acredito que você também, que se você orasse a Deus, ele teria poder de te tirar daquela situação. Só que Deus, ele cumpre propósitos, amém? Ele não tirou Jesus daquela situação, e Jesus entendeu que ele tinha que passar por aquela situação. Mas ele deixa claro, se fosse possível, ele falou assim, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é cumprir propósito.
Por isso Jesus passou por tudo. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou em favor de vocês. Ninguém tirou a vida dele, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Vez por outra a gente encontra um irmão ou uma irmã desavisada que fica receoso do poder que o próprio Cristo tinha. Veja que quando ele fala com os discípulos a respeito de todo o poder, ele fala assim: não fiquem se sentindo soberbos, porque os demônios vão se submeter a vocês. Não fiquem soberbos. Porque, na verdade, temos que saber que todo o poder foi dado a ele. Amém? E esse poder ele delega. Aí ele diz aqui, olha, verso 18. Chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, a igreja que não cumpre o ide é uma igreja que não está cumprindo propósito. Eu vou repetir. A igreja que não está cumprindo o ide é uma igreja que não está cumprindo o seu propósito aqui na terra. Nós temos 3 missões básicas: ir pregar o evangelho, toda criatura. Propósito número 2, batizar, fazendo discípulos, é claro, né? Pregando, fazendo discípulos. Propósito número 2, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E propósito número 3, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. 3 propósitos, 3 missões poderosas que Cristo nos entregou. E somos nós que temos que fazer. Dentro disso, recebemos um chamado da parte de Deus para ir às nações. Você leu aqui comigo. É por isso que nós temos irmãos que hoje estão no Canadá. Pastor André, pastora Érica estão com sua família no Canadá, pregando o evangelho, vivendo o evangelho lá. É por isso que temos irmãos que estão na Espanha, estão trabalhando, mas estão pregando o evangelho lá. E se não estiverem pregando, não estão cumprindo propósito. Existem irmãos que estão em Portugal e nessa hora eles estão cultuando conosco, porque estão ligados direto a gente aqui de Xerém. Lá os líderes, o irmão Edson Mauro e a Kênia são os responsáveis, mas estão assessorados pelo Romão, pela Daiane, Flavinha, o Gui, Rafinha. Agora se converteu e estão lá com os irmãos há pouco tempo. O irmão chamado Rafael, a esposa dele, Daniele, que inclusive é colega minha advogada. Estão junto com eles lá um irmão chamado Adenilson, que tem frequentado, mas ainda está meio. Existem outros irmãos que estão junto com eles lá, que estão servindo o Senhor com os irmãos lá em Portugal. Tem outros que eu fico mexendo com eles na hora da reunião de célula, que a gente faz aos sábados à tarde. Ontem, inclusive, não foi possível, porque estávamos lá na confraternização, organizando junto com os irmãos. Mas, normalmente, estamos juntos. Está participando a irmã Larissa e o Felipe de Bem. O Felipe esteve aqui conosco no mês passado, né? Veio visitar a família dele, que ele estava de férias, veio visitar, participou conosco do encontrão de células, está junto com os irmãos lá, tem sido uma benção. Até falei com o Filipão na célula da semana passada. Falei: Filipão, a gente tem que trabalhar nessa terra aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar aí, reproduzir aí, fazer um portuguesinho aí, em nome de Jesus, né? Então, temos outros irmãos que estão reunidos com eles lá. O que eu estava falando para os irmãos? Estamos cumprindo o ID. Temos que cumprir o ID. E alguns meses atrás, pastor Érico me intimou, falou assim: pastor Marcos, nós estamos muito próximo do retiro dos irmãos lá da África e queremos que o irmão vá nos representar
lá em Moçambique. Eu falei, amém, pastor, aceito o desafio. Porque a igreja tem que cumprir o ID. E se não cumprir o ID, não está cumprindo a missão de Cristo. Eu falei, amém. Aí ele falou, olha, vai você, Priscila e o Leandro. Eu falei, amém. Na verdade, eu falei com ele, pastor, Priscila vai comigo, amém. Aí o meu visto foi aprovado, o visto do Leandro foi aprovado, o visto da Priscila não foi aprovado, foi negado. Aí a gente batalhou, o visto da Priscila foi aprovado logo em seguida. Faltando 4 dias para a gente embarcar, descobrimos que a Priscila estava grávida. Amém. Eu vou repetir. Vou dar mais uma chance, Priscilinha, pessoal. Faltando 4 dias para viajar, só as mulheres agora descobrimos que a Priscila estava grávida, as mulheres que querem engravidar. E aí a Priscila não pôde viajar. Irmãos, como que funcionou a nossa ida? E eu gostaria de chamar a sua atenção para falar da missão a qual eu participei. Antes de nós, tivemos outros grupos que foram. E as experiências que aqueles irmãos tiveram foram extremamente importantes para organizarmos a nossa ida para a África. Então, eu e Priscila oramos a Deus, pedimos uma direção clara de Deus e o Senhor nos dirigiu. Começamos a preparar a missão e depois eu passei para o Leandro aquilo que Deus tinha enchido o nosso coração e como Ele nos conduziu. Primeiro passo, procuramos os irmãos, alguns dos irmãos que já tinham ido. E eles, conversando, já tinham falado para nós sabíamos as dificuldades que o impacto cultural causa em quem vai fazer missão fora do Brasil, em especial na África, que é um país muito peculiar, com características muito fortes culturalmente falando, e o país em especial que iríamos, Moçambique, é um país considerado país muçulmano, a maioria muçulmano. Então, eu lembro que minha mãe falou assim, meu filho, você vai para lá? Falei, mãe, eu tenho que ir, porque é propósito nosso ir pregar o Evangelho. Nós começamos a nos preparar. Temos 3 situações para vencer. A primeira, sanitária. Tínhamos informações das dificuldades sanitárias que aquele país oferece. Então, a UFRJ fornece orientação médica para que quem vá para esses países africanos saibam, eles destinam um médico com conhecimento profundo daquele país. E a médica que nos atendeu foi a doutora Caris Rodrigues, nos orientou, marcou a consulta, encontramos e ela orientou. E, irmãos, segue o conselho do amigo. Você que está aí me assistindo agora, quer fazer missão? Não vai por conta e risco, não. Vai se Deus estiver te mandando, porque tem gente, inclusive conhecemos pessoas que saíram do Brasil, foi pregar o Evangelho em outros lugares, sem a direção, sem Deus ter dirigido, e alguns que não voltaram, morreram no campo missionário. A orientação que ela deu foi muito importante, a respeito não só das vacinas, que são obrigatórias, mas as vacinas preventivas têm uma total diferença das vacinas obrigatórias, que precisa estar na Anvisa, e com certificado, e as vacinas que são preventivas. Número 2, a respeito das questões sanitárias. Orientação alimentares. Existem alimentos que você come nesses países e que, pelo fato do teu organismo funcionar de uma maneira diferente, por causa dos hábitos alimentares, se você, dependendo do alimento, comer lá, fragiliza e você vai adoecer. Tivemos relatos de irmãos que foram antes de nós, que por conta da questão alimentação e água, passaram muito mal e a situação foi delicada. E 3, a respeito do comportamento em relação aos mosquitos, porque lá tem um surto de malária. Alguns dos irmãos, inclusive o que ficou comigo, o Bispo Naldo, teve malária 35 vezes. Ele disse para mim que 2 delas ele achou que iria morrer. Foi um livramento de Deus, porque Deus ainda tinha propósito para ele nos receber lá na África. Eu quero crer assim.
Mas a situação dele foi muito delicada, o que ele passou lá. Bom, eu estou vendo aqui que o pastor Leandro Nemer está junto conosco no culto aqui agora. Ele saiu da rádio e está aqui no culto junto com a gente. Então, irmãos, começamos a preparar a missão ali, orientação a respeito da questão sanitária. Quando entrou para a questão, aspectos culturais do impacto que nós sofremos. Por quê? Eu vou contar de alguns aspectos da cultura daquele país. E aí eu quero dar alguns exemplos para os irmãos que estão aqui, né? Eu ia pedir a gentileza... Priscila, vem cá, Priscila, para eu mostrar para os irmãos, vem cá. Quando nós chegamos e vamos cumprimentar lá as mulheres, elas cumprimentam com uma pequena queda, assim, né? Elas fazem assim, finge que você sou eu e eu sou você. Elas fazem assim, uma pequena queda que é em sinônimo de reverência. Os homens, eles fazem assim, ó. Eles seguram um pouco o antebraço e cumprimentam. Obrigado, Priscilinha. Já viu que você vai me ajudar durante a pregação, né? Então, elas dão uma meia queda, sinônimo de referência. As mulheres, nesse país, ela tem alguns aspectos. Por quê? Quando nós vamos, por exemplo, fazer as refeições, as mulheres vêm com bacias d'água, um jarro e umas bacias d'água. Aqui no Brasil, as mulheres não fazem assim, não, né? Pode começar a fazer, hein, gente? Reverência, né? Na hora das refeições, o Maicon gostou da ideia lá. Na hora das refeições, as mulheres vêm com uma vasilha d'água, uma bacia e uma jarra, lavam a mão dos homens. Nós estamos sempre sentados à mesa. E, após as refeições, elas ficam sentadas no chão, numa esteira, junto com as crianças daquela casa. A Lu já está me olhando, tipo, eu não entendo. E ali, sentadinhas, depois da refeição dos homens, elas comem. A alimentação é toda feita na aldeia. Eles não possuem, por exemplo, pia, onde põe as coisas. Então, é feitas de maneira módicas no próprio chão ali do local onde elas estão preparando a refeição. São hábitos e cultura que, quando nós chegamos nesses lugares, nós temos um choque, um impacto inicial. E eu cometi algumas gafes. Por exemplo, quando cheguei no aeroporto que eu desci, as malas estavam vindo e tinha um grupo de 3 irmãs que foram nos receber com os irmãos. Eu tenho que louvar a Deus pela vida daqueles irmãos, porque eles foram nos receber no aeroporto com festa, com alegria e uma coisa impressionante. Quando eu desci no Brasil, eu fiquei, cadê os irmãos aqui no Brasil? Tem ninguém esperando a gente aqui? Lá estava um grupo de irmãos, de pastores, das mulheres. E curioso, porque quando eu vinha com a minha bolsa, a minha pasta do Leandro com a dele, a mala do Leandro ficou para trás e a minha foi quem veio, elas pegaram e puseram na cabeça. E a gafe eu cometi aqui, eu com minha atitude com a cultura do Brasil. Eu, não, irmã, deixa que eu levo a minha bolsa. O pastor, não se atreve. Aqui no nosso país, as mulheres quem carregam as malas. Eu, glória a Deus! As irmãs do Brasil têm que aprender alguma coisa. Aleluia! Pois é. E foi uma bênção. Aí elas botaram a mala na cabeça e foi carregando. Mas escute os irmãos. Porque agora eu falei da orientação, a importância da preparação sanitária, o impacto cultural, a importância de conversar com os irmãos que já têm hábito de viver naquele país. E aí nós achamos 3 grupos missionários. Eu não vou citar os nomes aqui por questão de ética, porque eu sei que essa live vai ter, né? Eu já estou vendo aqui que um grupo muito grande de pessoas estão assistindo, para não criar constrangimento, mas 3 grupos missionários nós contactamos. O primeiro grupo, muito fechado, aquele grupo, a igreja, eles não aceitaram nem bater papo conosco. O segundo grupo bateu papo, mas não nos receberam, porque a irmã tinha ganhado neném e ela falou, eu não tenho espaço para recebê-los aqui.
Mas o terceiro grupo, irmão, e aqui, agora eu quero fazer menção desses irmãos que foram. Quando eu falar isso, vocês dão um glória bem forte para eles receberem isso lá na África. Os irmãos que nos receberam foram estratégicos, foram irmãos abençoados e usados por Deus, e 3 são irmãos que fazem jus ao chamado de Cristo que diz: e todos conhecerão que sois os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E nós, eu e Leandro, fomos amados por aqueles irmãos que estão lá na África. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia! Aleluia! Escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você for repreender alguém e exortar, chame no secreto. E aqui já é a pregação. Se você for repreender teu filho, chame no secreto. Na tua casa, converse pessoalmente com ele. Algum irmão fez alguma coisa errada, chame no secreto, converse com ele. Mas se você for honrá-los, honre em público. E é o que eu vou fazer aqui nessa noite. Porque quem me estendeu as mãos foi a missionária Raquel. Ela pegou a chave da casa dela, da base onde ela fica, o local onde ela faz os trabalhos dela. Ela estava vindo para o Brasil, mas ela tirou a chave da casa dela, sem me conhecer pessoalmente. A primeira vez que eu a vi, pelo menos por telefone, já tinha falado com ela, mas pessoalmente, quando eu desembarquei em Beira e fui direto para a casa dela, ela pegou a chave da casa dela assim e me entregou nas minhas mãos. A pergunta que eu faço: você já teve essa experiência de sair de casa e pegar a chave da tua casa e dar na mão de alguém que vai morar lá? A Bíblia diz que muitos receberam anjos em suas casas sem saber. E Jesus, ele é capaz de nos provar. Pessoas que vão pedir a tua ajuda e você acha que são pessoas, mas são pessoas enviadas por Deus para provar a tua fé. E a Bíblia diz que se você receber um servo de Deus, em caráter de servo de Deus, e lhes der um copo de água, você recebe galardão de servo de Deus. Esse versículo passou a fazer sentido para mim através da vida da missionária Raquel. É possível que ela esteja assistindo agora, que ela está atualmente no Brasil. Veio no final do ano passar o Natal e o Ano Novo com a família dela e depois retorna para Moçambique. A Raquel foi um personagem, uma irmã com um coração cheio de amor, que já está vivendo lá há muitos anos. Gente séria, que merece o nosso respeito e o nosso apoio. Gente que vai, com certeza, que honra o nome do Senhor e que, com certeza, receberá galardão nos céus por todo o trabalho que está fazendo lá, e ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, não está passando na televisão, ninguém sabe. E eu vou te falar, tem muita gente desconhecida da grande mídia e que diante de Deus são grandes para a glória do Pai. Não recebe honra aqui nessa terra, mas nos céus o nome dessas pessoas é assunto. O que vocês fizerem, escondido aos olhos dos homens, mas Deus está vendo e um dia Deus recompensa. Segunda pessoa, porque eu já tinha agora o local para ficar, mas agora nós não tínhamos como nos locomover. E eu já sabia, pelos relatórios anteriores, que uma das dificuldades, se ficássemos fora da aldeia, o que seria importante para a realização da missão, naquele momento, com as características do que a gente estava para fazer, seria importante ficarmos naquele local. Depois eu explico por quê. Encontramos um homem chamado Raimundo, e que todo mundo chama de Naldo. Eu chamava de Ronaldo. Ronaldo, Naldo. O bispo Naldo. Naldo. Depois ele: pastor, eu queria só fazer uma pequena correção. O meu nome não é Ronaldo, meu nome é Raimundo. Mas já estava Naldo, Ronaldo ficou Naldo e ele não se chateou. Esse irmão estratégico cuidou da logística e na parte da noite da nossa alimentação, porque nós não conhecíamos absolutamente nada de Moçambique. E ele nos pegava na base, levava para a aldeia,
de manhã cedinho, fazíamos o nosso trabalho. À tarde, ele ia nos buscar. Gente, cansativo. A correria é relativamente um trajeto chatinho de fazer por causa das pessoas que ficam igual Nova Campinas, andando no meio da rua. O moçambicano, eles ficam andando no meio da rua. Toda hora buzinando e eles andando de boa no meio da rua. A feira é no meio da rua. Eles não têm bancas, põem as coisas no chão. A fruta que você vai comprar e levar para casa está no chão. A roupa, que eles chamam de roupa de calamidade, que seria para a gente aqui equivalente ao bazar. Aquelas roupas usadas na rua, no chão, exposta. Você chega, oh, que calça legal! Sabe que vai ter que levar para casa e lavar, botar na, né? Porque está ali. Pois é, legumes estão expostos ali no chão. E agora, fica firme aí para vocês que gostam de comer um churrasquinho. Os ratos. Nossa, ninguém... É sério, gente. Eles comem o rato, mas não é o rato igual o nosso rato aqui, não. É um rato do mato. De vez em quando é capaz de pegar um por engano, né? Mas fica os ratos. As galinhas, as mulheres carregando, bonitinho. As mulheres com tipo um cabo de vassoura e de um lado pendurado galinha, do outro galinha, em alguns casos com um porquinho pendurado, andando. É muito bonitinho. Ao longo da via, aquelas coisas, e o Bispo Naldo vinha com muito amor, nos levando, nos trazendo. Quando a gente ia para longe, nas aldeias, por exemplo, em Amatanda, ele nos levou, e levando também o pastor Zé Fernando, nos ajudando. Depois descobrimos que eles eram amigos. Foi algo tremendo que o Bispo Naldo fez. No dia de Natal, vocês aqui estavam com seus familiares comemorando. Lá não comemora Natal. Eles não têm Natal lá. Eu e Leandro íamos... outro detalhe, eu falei com o Léo. Léo, fica tranquilo. Nosso Natal a gente vai passar, a gente come um panetone, nós dois juntos. Só que lá não tem panetone. As empresas do mundo capitalista não entram nos países comunistas. Lá é regido pelo comunismo. Então, a parte alimentícia, é dominada pelos chineses e pelos muçulmanos. São eles que organizam a questão da alimentação. Então, quem gosta de McDonald's, alguém pode ter pensado, pô, por que o pastor não ia rapidinho no McDonald's fazer um lanche? Não existe. McDonald's nem Bob's, as empresas de grupos americanos não entram nesses países. É muito fechadinho. Então, as dificuldades, elas são de ordem governamental, espiritual, e social e cultural. Quando você vai para um país desse fazer missão, você tem que se preparar emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Senão você não consegue fazer uma boa missão nesses lugares. E o Bispo Naldo foi uma pessoa estratégica que Deus pôs. Quando eu falei com a missionária Raquel, ela falou, tem um irmão aqui, eu vou ver se ele pode te ajudar. Que eu liguei para ele, a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Gente, a voz dele é igual à voz do pastor Luizinho Caju. Quem lembra? Caju falava, a diferença é a unção. E o Bispo Naldo falava, pastor, pode contar comigo, pastor. Eu, glória! E um detalhe, esse homem, tão servo de Deus, talvez eu me emocione um pouco nessa parte. Ele chegou lá e alguns jovens que tinham perdido pai e mãe. Por exemplo, o Helder e o Bonde. E ele adotou esses dois jovens. Botou na casa dele e começou a cuidar dele. E aí um monte de outros jovens, crianças, começam a andar junto com ele, ele agasalha todo mundo e põe dentro da casa dele. E começa a cuidar. Existem gente que nós não conhecemos e que serve a Deus de todo o coração, irmãos. Aqui são desconhecidos, mas são homens e mulheres que nos céus é assunto. Os nomes deles é ventilado nos céus. E no inferno também é mencionado. Por quê? Você acha que isso não incomoda o diabo, não? O diabo fica furioso quando você se levanta com um coração rendido. E mais, chegou na noite de Natal, estava eu e Leandro, o bispão virou e falou assim, pastor Marcos, eu sei como que é lá no Brasil, vocês não vão ficar sozinhos aí não. Durante o período que vocês estiverem aqui, vocês serão nossa família.
Nessa parte era para você aplaudir o Senhor bem forte, abrir a boca, dar um glória. Porque a Bíblia diz que os servos do Senhor não faz acepção de pessoas. Quando chegamos na aldeia, o pessoal, Muzungo, Muzungo. As crianças vindo correndo atrás do carro, Muzungo, Muzungo. E a gente saiu, aí depois começamos a nos abraçar, e uma coisa mexeu com o meu coração. Uma das crianças virou para mim e falou assim, agora a gente vai ter uma boa vida. Aí eu falei, o que é isso? O que é isso? Boa vida como? A gente vai ter o que comer. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, Deus vai providenciar para a gente comer todos os dias. Então, chegamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui, porque foram duas pessoas estratégicas. A missionária Raquel, o bispo Naldo, considerando o bispo Naldo, os jovens que lá estavam com ele. Helder, que é o filho dele, o Adilson, que é um jovenzinho, tem um outro jovenzinho que eu não estou conseguindo me recordar o nome agora, mas eles nos deram todo o suporte. Andava conosco, por onde nós íamos andavam conosco. Eram os nossos olhos e as nossas pernas. E começamos a mapear a terra, ver, conhecer as pessoas. O bispão comprou uma parte da perna do boi. Aqui tem açougue, né? Lá eles matam no quintal o boi e destrincham. E aí o bispão foi lá, pegou uma parte do boi para fazer um churrasquinho, que ele sabe que aqui no Brasil rola churrasco. Ele é brasileiro também. E um porco, um pedaço de porco. E aí fez. E aí à noite nós estávamos na casa do bispão, comendo o churrasquinho que ele fez lá pra gente. Com o quê? Com suco e Coca-Cola. Aleluia. E aquela noite foi extraordinária lá com o bispão, com o pessoal. Foi uma bênção. Agora vamos dar uma parada aqui, porque daqui a pouco eu vou falar do impacto cultural, mas eu quero voltar um pouquinho para falar da nossa ida, viagem daqui até chegar lá. Saímos aqui de manhã cedo, às 5 da manhã. O Léo veio aqui para minha casa. Saímos daqui e fomos para Guarulhos, que o nosso voo saía de Guarulhos. Nosso coração tinha receio e medo do que iríamos encontrar pela frente. Chegou em Guarulhos, primeiro voo, Guarulhos até Angola. Descemos na Angola, primeira dificuldade. Passamos, eu em especial, passei por um constrangimento muito grande. A polícia do aeroporto me retirou da fila e ali abriu minha mala e começou a vasculhar tudo. Tinha alguma coisa de errado, irmãos? Não. Ele olhou para mim e simplesmente me tirou da fila e começou a vasculhar minhas coisas. Guarde o que eu vou te dizer. Tem pessoas que vão se levantar contra a sua vida por nada. Ataque gratuito. É parente que vai falar mal de você. Vizinho vai falar mal de você. Colegas de trabalho vai falar mal de você. Irmãos da igreja vão falar mal de você. Se prepare. Isso acontece ou não, gente? Eu estou inventando história, irmãos. Pessoas vão se levantar contra você, sabe por quê? Por nada. Ataque gratuito. É porque, às vezes, o seu coração está cheio de vontade de servir o Senhor. E aí, depois, a outra etapa, ele mexendo na mala, ele achou uma vasilha com um sabonetezinho que a minha digníssima esposa colocou. Ele olhou, não poder carregar isso? Aí eu, por que não? Não poder? Quantos ml tem? Aí eu falei, não sei, talvez uns 50. Aí ele virou, brasileiro não saber quanto tem? Aqui não tem 50 ml, aqui não tem 50 ml. Isso ser 50 ml? Isso ser 250 ml? Qual a diferença de 250 para 150? Não poder, não poder. Eu olhei, cara, minha esposa comprou, botou na minha mala. Eu vou ser muito honesto. Eu nem sabia o que eu estava levando. A minha esposa que preparou tudo. É bom ter uma esposa assim. Sim ou não, gente? Nesse momento da pregação, eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida da minha esposa. Poxa. Ela cuidou de mim, preparou tudo, preparou minha mala. Só botou um sabonetezinho que era 50 ml e tinha 250. Aí ele pediu os documentos, tirei passaporte. Quando ele viu minha carteira, que tem o brasão da República do Brasil, por conta da Ordem dos Advogados do Brasil, ele olhou, brasileiro ser policia?
brasileiro, polícia? Eu falei, não, eu não sou polícia, eu sou advogado lá no Brasil, não sou polícia. Aí ele foi e baixou o tom de voz um pouquinho, voltou para um ar de respeito, porque até então ele estava sendo muito hostil, até desnecessário, e na fila todo mundo olhando, ali foi constrangedor. O Leandro ficou assim, tipo, sem acreditar, assim, com o olho arregalado, e o Leandro já tinha uma informação que falou assim, qualquer lugar que vocês passarem, se tiver uma atitude de policial estranha, o que vocês fazem? Chama a polícia, fala, vamos para a delegacia. E aí ele falando comigo, né, o Léo, assim na fila, antes de chegar. Pô, se acontecer alguma coisa, Marcos Paulo, vamos chamar a polícia, falar para ir para a delegacia. Aí tinha um brasileiro atrás, que já está morando em África do Sul há muito tempo e trabalha na Vale. Aí o cara virou e falou, como é que é, meu amigo? Eu sou brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui não tem delegacia, não. E cuidado, que se você falar dessa forma aí, vocês ainda correm o risco de ter o corpo sumir, ter um sumiço do corpo de vocês. Aí o Léo parou assim, é sério? Ele falou, é sério, irmão. Se acontecer alguma coisa da polícia parar, vocês ficam bem quietinho, mostram o documento e ficam orando. O cara nem crente era, já aprendeu até a orar. Nem crente era. Aí eu falei, ó, Léo, se acontecer alguma coisa e você vir com essa história de que vamos para a delegacia, se você olhar para mim, nem fala que me conhece. Ele, não, pastor, fica tranquilo, bora mudar o discurso, bora mudar. Eu falei, aleluia, irmão, glória a Deus. E lá em Angola passamos por esse constrangimento, a gente já ficou com receio. De Angola fomos para África do Sul, Joanesburgo. Em Joanesburgo acontece uma situação diferente. A língua é toda inglesa. E a única coisa que eu sei de inglês é that's a good idea. Ou seja, talvez eu esteja até falando errado. Sim, eu posso te ajudar. Aí o Léo... não é não? O que é? Fala para mim. Essa é uma boa ideia. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. Desculpa, obrigado. Veja como que eu sei o inglês, né? Aqui, aí o Léo virou para mim, aí falou bem assim, Pastor Marcos, fica tranquilo, porque eu arranho no inglês. Vocês já viram o técnico de futebol, aquele, o Joel Santana falando inglês? Ainda fala melhor que o Léo. Aí chegamos em Joanesburgo, tudo em inglês, ninguém se entendia. E aí eu falei, agora, Léo, agora deu ruim pra gente. Resumo, a minha mala desceu em Joanesburgo, e para achar a mala, que a gente não se entendia. A gente viu as pessoas andando e a gente ia seguindo as pessoas. Para onde ia a multidão, a gente ia. E por um acaso, quando eu olhei, minha mala estava descendo sozinha na esteira. Eu acho que foi providência divina. Quando eu olhei, aquela é minha mala, minha mala. Corri lá e peguei ela. E aí subimos para poder ir para o embarque, fizemos o check-in e subimos. Na parte onde espera, irmãos, é complicado, porque é muito grande. A gente andou bastante lá dentro. E aí veio uma guria. Tinha duas gurias que trabalham lá. E é muito comum o turismo sexual naquele país. Então, a guria falando inglês, ninguém entendendo nada, ela... drink, e fazendo coração. Tipo, vamos tomar um drink, vamos sair. Era isso que ela estava dizendo, alguma coisa nesse sentido. Eu não estava entendendo nada. Eu falei, quê? Ela, drink, fazendo coração. Aí eu não estava entendendo. Daqui a pouco tinha uma angolana que estava lá sentada, ela ouviu e entendeu. Aí ela virou e disse assim, e o que o brasileiro respondeu? Aí o que eu respondi? O que você falar para ela? Eu falei, eu não disse nada, nem that's a good idea. Olha se eu falo. Imagina, ela, uma boa ideia? Olha, ainda bem, Priscila, até nisso, né? Caramba, como Deus nos ajuda. Aí a menina falou assim, e o que o brasileiro respondeu? Eu falei assim, eu não estou entendendo o que ela está falando. Aí ela virou para trás e falou em inglês com a menina, tipo, ele não quer nada com você, vai embora, ele não quer nada com você. Aí eu perguntei, mas o que ela disse? Aí ela falou assim, ela é muito ousada.
muito ousada. Muito ousada. Aí eu fui e falei, então tá, fica na paz, tá? Deus abençoe a senhora, obrigado. E fui embora, aí o Léo já tinha voltado do banheiro e nós fomos. Chegou na hora do embarque, o Léo estava com o comprovante de pagamento da passagem, o nome dele não estava. E aí foi engraçado, porque naquele momento, quando eu cheguei no local do embarque, o meu nome estava na lista, só que o meu era econômico, né? E o meu, era para o meu e o dele ser econômico, e aí eu entrei para embarcar. E aí o Léo desesperou, porque o nome dele, a menina virou e falou, seu nome não está na lista. Aí o Léo, pastor Marcos, e agora? Aí eu falei, não sei, Vaso, eu estou orando. Eu estou orando. E aí a menina passou e eu fui entrar. Eles tiveram que botar ele para dentro, porque ele estava com comprovante de pagamento. Como não tinha vaga no econômico, já tinha esgotado, fizeram, sabe o quê? Puseram ele no executivo, irmão. Aí ele olhou para mim, pastor Marcos, eu estou orando também. E aí, a classe executiva, poltronas grandes, vem janta, regada. Ele falou para mim, aí, pastor Marcos, comi espetinho de churrasquinho de frango lá, serviu um monte de coisa. O que é que tu comeu? O meu um lanchezinho pequenininho assim, ó. Aí eu falei, Léo. Aí ele, eu estava orando. Falei, amém, glória a Deus. Aí, de Joanesburgo, nós fomos para capital Maputo. Quando chegou em Maputo, que descemos, é a capital de Moçambique, a minha mala chega, eu pego minha mala, olho, aí a gente está indo, aí a mala do Léo não veio, extraviou. Aí eu olhei para ele, Léo, eu estou orando. Ele ficou 5 dias sem a mala, sem roupas, ficou só com a calça e a camisa que ele estava. E o bispão que emprestou uma camisa para ele, ele trocava e lavava lá na base onde a gente estava e usava todo dia a mesma camisa. Eu falei, os irmãos vão pensar que estão vendo vulto, você com a mesma camisa aí. E daqui a pouco vai estar com um cheirinho diferente, né? E aí nós chegamos então lá. Quando chegamos, irmão, e aí começou o trabalho espiritual, porque em nosso coração havia um receio. Como seria? Irmãos, quando os irmãos nos receberam no aeroporto de Maputo, que nos levou para a igreja, em Maputo, uma igrejinha simples, na casa do pastor Johnny, quando nós paramos o carro lá na porta, que nós fomos descer, a alegria daquele povo, o Espírito Santo nos tocou de uma maneira, e fomos impulsionados, e eles vieram nos receber cantando, com festa, com dança, cantando, somos de Cristo, somos soldados. Gente, aquilo invadiu e todo mundo começou a dançar, pular. Eu mesmo com as dobradiças enferrujadas, os joelhos e perna, comecei a pular e todo mundo se alegrando. E foi uma noite, a primeira noite, já na madrugada, extraordinária em Maputo. Aquilo era o prenúncio do que nós iríamos viver. Fique ligado. Quando você sentir receio, Deus vai te surpreender. Quando algo colocar medo em teu coração, vai com medo mesmo, porque você e Deus é a maioria. Deus vai te surpreender. Existem pessoas estratégicas que Deus está levantando sobre a tua vida. E coisas acontecerão que somente o Espírito Santo de Deus vai confirmar no teu coração. Então não temas. É por isso que a palavra de Deus vem 365 vezes não temas. Para que cada dia do ano, principalmente 2024, é a mesma coisa de Deus está falando para você. Não temas porque eu sou contigo. Onde você estiver. E ali em Maputo foi uma festa, uma alegria. E ali, irmãos, ali eu fui chocado. Um dos jovens, fomos recebidos por um irmão chamado Samuel, um irmão chamado Paulo, e um outro irmão que eu não estou conseguindo... Samir, acho que é Samito, o Samuel, não vou lembrar o nome. Ele pegou minha Bíblia e ele falou assim, eu tinha deixado a minha Bíblia de estudo aqui. Para entrar lá no país a gente teve que esconder as Bíblias, porque correria o risco de apreensão. Inclusive a gente suspeita que a mala do Léo foi apreendida lá, foi extraviada por causa do excesso de Bíblias. Ele levou um monte de Bíblias, um monte de livros, um monte de material. E a mala dele ficou retida, extraviada, a gente não sabia como. Só foi localizar 5 dias depois. E aí, aquele irmão, quando viu minha Bíblia, uma que eu comprei em São Paulo, Thompson, de estudo,
Ele viu minha Bíblia e falou assim, eles lá não possuem Bíblias, Bíblia lá é cara, valoriza a tua Bíblia. Ele pegou minha Bíblia e falou assim, pastor, deixa eu segurar a Bíblia do homem de Deus. Eu olhei para ele, eu? Deixa eu segurar a Bíblia. Tá falando sério, irmão? Sério? Deixa eu tocar na Bíblia, segurar a Bíblia do homem de Deus. Eu falei, tá bom. Aí dei minha Bíblia para ele e ele ficou segurando. Aquilo me constrangeu de uma tal forma que eu não consegui trazer essa Bíblia. Quando eu fui embora, eu peguei a Bíblia, falei, Paulo, essa Bíblia é sua. E mandei para ele a Bíblia, o pastor Johnny entregou para ele a Bíblia. E aí nós saímos de Maputo, voo para Beira, lá nos receberam e nós fomos para a aldeia. Chegou na aldeia, irmãos, a realidade é outra. Eu queria que você que anda meio triste, meio moribundo, você que está me assistindo de casa, qualquer lugar do Brasil que anda com o coração um pouco triste, porque você ainda não conseguiu seus propósitos, seus objetivos. Talvez propósito de 2022 ficou para 2023, propósito de 2023 ficou para 2024. Fica triste não, irmãos. Porque existem pessoas que não têm absolutamente nada. Chegamos na aldeia, a situação muito delicada. Muito delicada. Fomos visitar lares, casas, fomos orando. A casa dos irmãos é de estuque. Aquelas casas que o pessoal chama de pau a pique. Inclusive, quando cheguei no Brasil, um dos irmãos me ligou e ele me mostrando, estava chovendo, ele estava muito feliz, disse, a vinda dos pastores nos abençoou, porque a chuva veio, lá não chove. A chuva veio, pastor, e é bênção para poder regar a plantação e a gente ter o que colher. Mas a chuva trouxe consigo. Eu lembrei de uma judia que eu conheci, a doutora Sara Neustad, a Sara, presidente da Associação de Moradores. Ela dizia, não há bem que não traga algum mal, e não há mal que não traga algum bem. A chuva veio e foi uma bênção para quem planta, mas a chuva veio e foi uma luta para quem tem casa de estuque. Ele falava para mim, pastor, minha casa está desmontando, está derretendo, e caía aquelas placas de barro. Aí eu, não, vaso, pega o barro, bota lá de volta, faz de novo a massinha, põe, tapa o buraco, e a água pingando dentro. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas talvez você esteja reclamando injustamente. A Bíblia diz assim, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Só tem uma coisa que você deveria se queixar, dos seus próprios pecados. Mas da sua casa, pastor, mas minha casa é simples. Louve a Deus pela tua casa. Mas o meu carro é popular. Agradeça a Deus pelo teu carro popular. Mas eu só tenho uma bicicleta. Lá os irmãos, artigo de luxo é bicicleta. Tudo que se faz é andando. Louve a Deus pela vida que Deus te deu. Agradeça. Por isso que eu entendi o versículo que diz, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vós. Agradeça a Deus por tudo, irmãos. E aqueles irmãos, apesar da dificuldade, apesar das lutas, da escassez, da falta de emprego, da dificuldade, quando eles chegam na casa de Deus, eles chegam com dança, com júbilo, com alegria, com um cântico nos lábios que me fez tocado, que eu comecei a chorar e eu não via razões, porque alguns irmãos faltam um culto, faltam a reunião. Gente que diz, eu não fui ao culto, pastor, por quê? Porque eu não tinha uma roupa. Eu vi gente indo sem roupa. Eu não tenho um sapato, eu vi gente descalço. Mas eu não tenho comida, eu estou com fome. Eu vi gente que não tinha comido há tempos. Louve a Deus pela vida que Deus te deu. Exalte o Senhor. E aí, irmãos, começamos a visitar. E aí nas igrejas locais lá dos irmãos, alguns vídeos traduzem bem se você assistiu o que eu publiquei. Quem assistiu o que eu publiquei? Quem assistiu às publicações? Nossa, poucos irmãos. A maioria não viu no Facebook. Eu preferi o Facebook porque é mais popular. Depois dê uma olhada no Facebook da comunidade Ramad de Xerém. Se for possível, veja na página do Leandro Nemer também.
Publicamos muitos vídeos todos os dias, regularmente, para você conhecer um pouco do trabalho lá na África. E aí eu fui conhecer a luta do pastor José Fernando. Ele é um homem culto, um homem que tem uma posição social lá, um cargo importante no governo moçambicano, mas eles pagam muito pouco. O comunismo é assim. Paga-se pouco, Marcos, para que as pessoas fiquem sempre dependendo deles. Eu queria muito que pessoas que gostam do regime comunista, eu gostaria que fosse para esses países para ver o que é. Eu gostaria muito que tivesse essa experiência que eu tive de ir ver de perto, sentir o que é você estar com a tua internet paga, teu chip que eu comprei lá, paguei por ele, botei carga, e porque eu publiquei, me proibiram de publicar só porque eu publiquei e disse que eu estava oferecendo risco àquela nação. Por quê? Pelo meu excesso de publicações. Era bom que pessoas que gostam do comunismo fossem para um país comunista sentir um pouquinho o que é aquilo. Você sabe o que é? Eu cheguei na praça, quem viu o vídeo eu falando do Lobolo? Quem viu o vídeo do Lobolo? Que é o dote. Homens, vocês são felizes sem saber. Podem se casar sem pagar R$1. Lá paga, Marcão. Paga Lobolo. E aí, eu estava na praça gravando. Quando eu estou gravando, o irmão, não, pastor, não grava não, tu vai ser preso, não grava não. Eu falei, calma, Vasco, o que aconteceu? O que eu estou fazendo? Eu já comecei a olhar, falei, eu fiz alguma coisa de errado. Ele, não grava não, não pode. O senhor vai ser preso. Tem um quartel aqui atrás. Aí eu, puxa, Helder, desculpa, me ajuda aqui então, segura aí para mim. Aí ele segurou e começamos a gravar. E nisso que começamos a gravar, eu estou vendo um cortejo vindo, eu olhei e falei assim, aquilo é o quê, um funeral? Porque parece, eles chegam no mesmo carro, um caminhãozinho aberto, o pessoal em cima. Ele, não, aquilo é um casamento. É muito parecido, casamento com funeral é igual, né? Ambos as pessoas vão morrer ali naquele regime. Estou brincando, gente. Mas era um casamento. E aí começamos a falar do Lobolo. Aí eu falei assim, qual é o critério? Por que tem que pagar? Ele falou, se a mulher for muito bonita, vai pagar caro. Se a mulher for feinha, vai pagar barato. Aí eu falei assim, tu pagou quanto? Aí ele, mais ou menos. Eu falei, pô, tu podia ter esperado um pouquinho mais para pagar mais barato, né, varão? Aí eu falei assim, mas é só isso? Ele, não. No norte do país, onde os muçulmanos são mais predominantes, lá, se a mulher tiver várias irmãs, coloca véu, pano e cobre as mulheres. E aí ele tem que saber acertar qual é a mulher dele. Se ele escolher a mulher errada, ele paga em dobro. Falei, Jesus, é sério? É sério. E o pai pode exigir o quê? Um boi. Então fica feliz se o pai da menina exigiu só um churrasco. É um boi mesmo, tem que comprar um boi vivo para matar e fazer o boi. E o engradado que eles chamam lá, o engradado, né, para poder o pessoal beber. E aí a gente gravou aquela situação toda e tivemos aquela experiência e continuamos indo nas aldeias. Conheci outros projetos sociais. Uma coisa me chamou muita atenção, a importância da igreja levar o alimento espiritual, mas levar também o alimento material. Aqui na comunidade de Xerém, eu louvo a Deus pela vida do Nilo, que veio fomentando isso junto com o príncipe, e nós já tínhamos um desejo, já estávamos ensaiando há algum tempo atrás com a Aparecida e a Janete, para começarmos o ministério de socorro. Agora isso acentuou ainda mais no nosso coração. E depois que o Nilo veio, foram entregues 3 cestas, né, Nilo? Para 3 famílias, né? Uma delas eu acompanhei, as outras 2 não. Então, os irmãos que quiserem ajudar, nós vamos fazer esse trabalho. Vamos começar a ajudar famílias que estão passando por dificuldades. Nós levamos uma cesta num período, lá no início de dezembro, o irmão mora sozinho, uma pessoa sozinha, e não ia ter nada no Natal para comer. E a gente levou a cesta básica para aquele irmão. Não precisa ser um negócio das galáxias, mas uma cesta básica que adeque à realidade daquela família. Nós precisamos ser uma igreja relevante, irmãos.
2024 nós não vamos viver só para nós. Vamos viver para nós e viver para os nossos irmãos. A Bíblia diz primeiro os domésticos da fé. Vamos socorrer as necessidades dos irmãos. Agora também tem aquilo, né? Tem irmãos que não querem compromisso. Tem irmãos que passam suas dificuldades e passam sozinhas. Por quê? Porque eles não participam da vida do corpo. Irmãos que não são fiéis, não são leais. E por isso Deus permite que eles passem o quê? Dificuldades. Eu costumo dizer, e eu e a minha esposa temos tido essa experiência, que a fidelidade ao Senhor, eu e Priscila temos sido fiéis ao Senhor. Nós entregamos nossos dízimos, ajudamos pessoas, ajudamos ministérios, ajudamos pastores. Tem um pastor amigo meu que estava construindo a igreja dele, e eu vi a luta dele sozinho. Ele falou, pastor, eu só queria que Deus enviasse alguém para nos abençoar com 10 sacos de cimento. Como é que é? 10 sacos de cimento? Falei, varão, dinheiro eu não tenho não, mas o cartão eu tenho, vou te abençoar. Fui lá, passei o cartão e dei os 10 sacos de cimento. Eu me lembro que ele ficou muito feliz e levantou as paredes da igreja. Às vezes, tudo que alguém precisa de um empurrãozinho, e você já tem. Você pode ser resposta de Deus para alguém. Saca o teu dedo de profeta aí. Aponta para o teu irmão e diga assim, você tem algo que vai ser resposta de Deus na vida de alguém. Amém? A Bíblia diz que a alma generosa, essa vai prosperar. A alma generosa prospera. E eu não estou aqui pregando, vocês são testemunhas. Quando eu fiquei constrangendo alguém aqui na igreja para dar dízimo, para dar oferta, a gente faz isso? É habitual nosso, irmãos? Nunca, nunca, se alguém falar isso, está mentindo. Está mentindo. Mas eu tenho visto irmãos que têm sido generosos, que doaram quando a gente estava construindo caminhão de pedra, caminhão de areia. E esses irmãos são prósperos porque eles são liberais. Eu libero essa palavra, 2024. A tua liberalidade vai nortear a tua prosperidade. A tua prosperidade vai ser norteada pela tua liberalidade. Em nome de Jesus, irmãos. Creia nisso. Teus filhos passarão em faculdade, mediante a abertura que você vai dar para o reino de Deus. Amém? E aí, irmãos, nós começamos a socorrer a localidade. Uma coisa me chamou a atenção, essa ideia de fazer o social. Fomos visitar uma irmã que caiu de moto. Ela subiu na moto para ir comprar alguma coisa e o carro pegou ela. Ela caiu e bateu com o rosto no chão. Ela ficou moribunda na casa. Ela estava sentada na esteira na sala dela. E aí me chamou a atenção, porque fomos visitar. Aqui no Brasil é comum a gente visitar, vai 1, 2 pessoas, não é isso? Lá foram 50. 50 pessoas chegaram na casa da irmã lá na África. 50. Cantando e dançando. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. A irmã está ferida lá no chão. E chega o pessoal dançando e cantando, aquele jeito alegre, reverente do africano. E aí eu fiquei na minha, né? Eu falei, é normal. E entrei. Gente, a casa não cabia 10, entrou 50. E a irmã está lá no chão sentada. E aí me chamou a atenção. O que eles tinham, eles deram. E aí tiraram 10 meticais, 5 meticais. Tem uma situação lá social que é do dinheiro. Para você ter uma ideia, cada real equivale a 7 meticais. Então, vamos dizer que você tenha 100 reais. 100 reais é quase R$1.000 lá. Vamos dizer assim, para a moeda deles. E aí começaram a tirar. Eu tinha acho que 100 meticais no bolso, era tudo que eu tinha. Aí eu botei lá a oferta. Eles dão para a irmã comprar remédio, pagar passagem para ir para o hospital no dia seguinte e eventualmente comprar alguma coisa para ela comer. E aí pusemos ali, todo mundo pôs. E aí eu fui e perguntei a curiosidade. E quando morre alguém, o que eles fazem? Aqui no Brasil, se alguém morre, no geral, você liga para a pessoa e fala assim, puxa, eu sinto muito, meus pêsames pela perda, não é isso? Lá não. Aquelas 50 pessoas que foram visitar, ficam na tua casa, lava a louça, varre, faz comida e dorme na tua casa o primeiro dia de luto. Para você não ter depressão. No segundo dia, alguns vão embora, no terceiro dia, outros vão embora. Sempre fica alguém que é para viúva ou viúvo não ter depressão. Que sentimento forte, irmão.
que é isso? Como que a ideia de não deixar o irmão sozinho, e a Bíblia diz que melhor que sejam dois do que um, porque se forem dois, se um cair, o outro... E se vier o inimigo contra ele? Dois, resiste melhor. Que coisa linda. Isso é uma estratégia que veio de Deus, os irmãos adotaram lá, eu aprendi muito com eles na África. Foram quase 15 dias de aprendizado. Luta também. Luta também. Eu falei no discipulado aqui na quarta-feira. Mas foi um aprendizado tremendo que eu vivi lá na África com os irmãos. E aí, irmãos, começou a se aproximar do dia da gente ir embora. E o problema é que a gente começa a se apegar às pessoas. Eles são muito intensos. Passam uma necessidade terrível, mas quando fala de ir para a casa de Deus, vão com alegria. E para dar oferta? Aqui os irmãos vão dar oferta aí. Quase que botam uma nota e tiram outras duas, né? Lá eles vão cantando e dançando. Eu nunca vi tanta felicidade para dar oferta. Para entregar. Eu falei, cara, o que é isso? O que é isso? E a alegria deles vindo para a casa de Deus. Aí tem um negócio que lá a igreja é de chão. Não tem piso assim. E aí eles dançam muito. E eu gostava de filmar. Tinha um velhinho. Poxa, eu amei. Ele virou para mim e falou, pastor, eu nunca mais me esqueço de você. Ele se aproximava de mim, aí botava os braços. Tá quase com 80. Aí ele botava os bracinhos assim, aí ele fazia assim, ó. Que coisa bonitinha. Eu olhava para ele, pretinho, sem dentinho, com cabelo branco. Aí ele, pastor, e vai na minha casa fazer uma oração? Eu falei, vamos lá. Aí eu falei, vou na casa dele, vamos lá. E a gente foi, o nome dele é Antônio. Se ele estiver me ouvindo, um beijo grande, Antônio. Nunca mais eu me esqueço de ti. Estamos juntos até depois do fim, seu Antônio. E aí entrei na casa dele. Quando eu entrei na casa dele, aquela alegria, aquele homem dançando, aquele coroa com pouca energia, mas pulando na presença de Deus. Como um jovem, cheguei lá, a casa dele só tinha uma esteira de estuque, uma esteira, umas vasilhames que provavelmente ele pega água de chuva ou pega água no poço, que é longe da casa dele. Várias vasilhas, provavelmente para pegar água, e umas roupas pelos cantos. É tudo que aquele homem tem. E na presença de Deus, ele dançando, e aquilo encheu o meu coração. Eu falei para Deus assim, Deus, nunca mais na minha vida eu quero ficar triste um dia sequer. Eu não tenho direito de ficar triste. Eu entendi aquele outro versículo que diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Para ter uma alegria daquela, só quando o Senhor é tudo que você tem. Que coisa extraordinária, irmãos. Foram dias que marcaram a minha vida. Algo aqui dentro de mim está sendo gerado. O ID, vontade do ID. E estávamos lá pregando, quando um dia recebemos um convite para ir para o Peru. Se prepare. Você talvez não tenha ido na África, mas se prepare, porque de repente você vai para o Peru. Ninguém disse glória. Rafa, ninguém disse aleluia. Eu ouvi um amém baixinho, não sei nem quem disse. Estávamos pregando lá, irmãos, e curioso, o país muito violento. Estávamos pregando, quando de repente os irmãos chegaram e eu olhei o olhar de todo mundo muito tenso. E aí eu falei, o que aconteceu, mãe pastora? Eles chamam de mãe pastora. Ela disse, os bandidos entraram na aldeia, bateram no rapaz e tomaram a moto dele. Chama de chopelana. A moto para carregar. Aqui, eles assaltam com armas, porque tem acesso a dinheiro, compra armas. Lá, juntam dois, agride e leva o que você tem. Celular, se você aparecer com o celular, a chance de você tomar uma surra é grande. Esconde o teu celular se você for lá. Quem gosta de celular de última tecnologia, é melhor comprar um mais para não chamar a atenção. E aí chegou o dia da gente ir embora, irmãos. Eu não aguentei. Uma das crianças, quando a gente estava indo embora, o carro saindo da aldeia, ela veio correndo.
O irmão parou o carro, ela segurou no braço do pastor Leandro e disse assim: me leva para o Brasil, deixa eu ser tua filha. A gente com lágrimas nos olhos falamos assim: olha, para você ser nossa filha não precisa você estar no Brasil. E óbvio, a gente não pode pegar uma pessoa com origem moçambicana e trazer para o Brasil. Mas eu entendi o recado dela. Ela estava dizendo assim: me adota, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser cuidado. Eu falei para os irmãos na vigília, estava dando relatório lá e eu disse: se nós não ajudarmos aquele povo por causa da pregação do Evangelho para cumprimento do ID, nós temos que ajudar pela causa humanitária, pelo direito de fraternidade. Por saber que alguém lá está passando dificuldades. E naquela aldeia criou-se um ecossistema onde idosos, crianças e mulheres e homens que não têm o que comer vão ali para comer. E nós não podemos saber de uma pessoa que está passando necessidade e a gente simplesmente bate no ombro, vai em paz e deixa seguir. Isso é desumano. É desumano. Pastor Zé Fernando sozinho não vai fazer verão. Uma ovelha sozinha não vai fazer verão naquele lugar. Uma andorinha sozinha não faz verão. Ele precisa da nossa ajuda, das nossas orações e do nosso apoio. Em uma das minhas pregações lá, eu dei o exemplo de Ur e Arão, que quando Moisés estava cansado, seus braços caíam, o povo perdia a batalha. Mas quando Ur e Arão seguraram os braços dele, que levantava de um lado e o outro levantava do outro, o povo prevalecia. O que eu aprendo? Que se vocês se unirem ao líder, a nós, e nos estenderem as mãos, todo o povo sai vitorioso da batalha. Todos vencem. Mas se deixar o líder sozinho, nada é possível fazer, porque ele não consegue ajudar todos sozinho. E é por isso, irmãos, que nós vamos nos unir e vamos ajudar aquele povo. Amém? Vamos nos unir ao pastor Érico, que tem tido a direção de Deus de ajudar aquele povo, e vamos ajudar. Vamos cooperar com eles. Tem outros aspectos que são administrativos que a gente pode passar para os irmãos e que eu posso te afirmar: só vai ter condições de saber o que acontece lá quem vai lá. Tem umas coisas que acontecem lá que só quem vai lá tem condições de saber e ver que aquela é a realidade local. Amém? Bom, chegou o dia de ir embora. Um grupo reuniu conosco na capital Maputo para se despedir. Eu não aguentei, eu vou contar para vocês e eu tenho que confessar isso. Eu comprei uma bota para andar lá no local. Tinha um irmão que precisava da bota, eu fui, tirei a bota e dei. A bota relativamente cara e dei. Eu comprei um tênis para poder andar melhor, leve, que era esportivo. Um jovem lá não tinha sapato nenhum, eu tive que tirar o tênis e dar. Eu falei assim: eu vou ter que ficar com esse sapatênis, que é exatamente esse que eu estou aqui agora, para poder eu ir embora no voo, ir para casa, e fiquei com a minha Havaiana. As roupas, tadinha. A Priscila comprou pela internet um conjunto de roupas por causa da malária, conjunto de roupas com camisas até aqui por causa do mosquito. Chegou lá e eu vi os irmãos estavam sem roupa, eu tive que pegar e dar. E a minha mala veio relativamente mais leve, sem um monte de itens. As calças jeans que eu usei no batismo tive que dar, porque tinha gente que não tinha calça. As bíblias que nós tínhamos, tivemos que dar as nossas, e o que comprou e o que deu. E eu já estava sem nada, estava só com a roupa que eu estava, a mala bem leve, esse sapato aqui que eu ia viajar e a Havaiana dentro da bolsa, e aí a gente foi almoçar. Quando eu estou almoçando, o jovem do caixa, onde a gente pagou o almoço, ele viu e falou: brasileiro, servo de Deus, ora por mim. Eu orei por ele ali, conversei com ele. Quando uma amiga dele viu a gente orando, falou: pastor, deixa eu conversar contigo. E aí, do lado de fora do restaurante, ela disse: quando eu era nova, ela já é uma senhora de idade, quando eu era nova eu estive no Brasil, fui em São Paulo. Eu falei: que lugar do Brasil você foi? Pensei, ela conheceu lugares bonitos do Brasil, e ela estava muito feliz porque ela conheceu o Tietê. Eu falei: você foi no Tietê? Tudo do Brasil que você conheceu foi o Tietê? Ela: o Tietê. Eu falei: puxa, irmã, eu sinto muito, mas quando você voltar, tu vai conhecer outros lugares do Brasil, mas amém.
Para quem nunca foi em São Paulo, o Tietê é uma parte do valão do Tietê. Aí ela disse assim para mim, sabe qual é meu sonho, pastor? Aí eu falei, qual o sonho da senhora? Meu sonho é ter uma Havaiana do Brasil. Aí eu já tinha plastificado minha mala, porque tem que ir plastificada, aprendizado. Se você não plastificar, eles põem drogas na tua mala para pegar na outra ponta. E o dono não vai vir buscar, né? Você está com um problema para resolver. Minha mala já estava toda plastificada. E ela disse, meu sonho é ter uma Havaiana do Brasil. Eu não tenho calçado. Aí eu olhei para o pé dela, falei, mas o meu pé é maior que o seu. Aí ela, não tem problema, eu só quero calçar, pastor. Aí eu olhei para a mala, olhei para ela, os irmãos olharam para mim aí. Eu tirei o plástico da bolsa, dei a Havaiana, ela ora por mim, pastor, e eu orei, ela tomou a decisão ali naquele momento, reconciliou com o Senhor. E eu dei a Havaiana para ela. Aquilo que para você é muito simples e já não tem sentido, pode ser algo muito importante, resposta de oração para a vida de alguém. E ela disse, Deus mandou a Havaiana para mim, era meu sonho. Eu lembrei da mensagem do Nilo. Deus é um Deus que realiza sonhos. Eu não sou pregador de ficar pregando que Deus realiza sonho não, tá, gente? Mas a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Aquilo que você espera que Deus faça, Ele pode realizar. Foi o que aconteceu com aquela senhora. E eu dei a Havaiana que tinha, a mala veio vazia. Chegou aqui no aeroporto, a gente começou a se despedir. E aí, não teve jeito, a gente começou a chorar. Nós apegamos muito àquele povo, àquela nação. Ganhei a bandeira da África, ganhei a bandeira da Moçambique, a da Ramá da África. E mais importante, a marca que ficou no meu coração daquele povo, daquela nação. Pastor Zé Fernando, ele falou assim para mim, pastor, eu não sabia que vocês me amavam assim. Eu falei, pois é, irmãos, tem tanta gente que ora por você que você não sabe. Tem gente que gosta da gente, a gente não sabe. Mas não tem nada, gente, externa. Se você ama alguém, fala que ama. Tu quer falar o quê? Depois que a pessoa morre? Se você tiver de falar para mim que me ama, fala enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, para mim é hipocrisia falar para a pessoa depois que ela morreu que você gostava dela. É mentira, você está sendo hipócrita. Então não seja hipócrita, seja sincero. Se tem que falar para alguém que ama, fale agora. E você que é solteiro, fala enquanto a pessoa está solteira, que depois que ela se comprometer não vem não, porque querer pegar a mulher ou o marido dos outros é pecado. E quando o olho brilha, se você não falar naquele momento, pode ter o olho do outro brilhar e você perde a vez. Por quê? Porque negligenciou um momento importante. Se ama, diz que ama. É melhor a resposta negativa do que você ficar nutrindo algo pro resto da vida. Pô, será que iria dar certo? Se eu falasse, como seria? Quando eu vi a Priscilinha, meu camarada, o olho brilhou, eu falei, não. Priscila, eu estou sentindo um negócio estranho assim. E agora a gente está indo para o segundo filho. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Quero agradecer ao Bispo Naldo, linda, Capulane aqui a camisa. Agradecer a Raquel. Um dia estaremos juntas, missionária Raquel. Bispão Naldo, vamos voltar a estar junto contigo. Agradecer a Deus em primeiro lugar e ao pastor Érico, a confiança dele ter nos enviado representando a comunidade Ramá do Brasil. Agradecer ao pastor Léo que esteve comigo. Ele teve problemas de saúde quando chegou lá, porque o impacto espiritual é muito grande. Irmãos, nós fizemos um batismo lá, batizamos 36 pessoas. E no momento do batismo, sim, no momento do batismo, uma das pessoas, quando descemos, ela subiu endemoniada e nós repreendemos aquele espírito mau. Foi liberta no batismo. Nas aldeias onde pregávamos, pessoas ficavam endemoniadas e a gente orava. Por isso que eu disse, a preparação tem que ser o quê? Sanitária, preparação emocional, espiritual, financeira. Se você quiser fazer obra missionária, tem que se preparar.
O impacto é muito grande. Mas eu vou te falar, os resultados foram maravilhosos. Experiência única. Ao longo do tempo a gente vai estar compartilhando mais com os irmãos. Amém? Queria pedir que você fechasse os seus olhos. Senhor, eu quero te dar graças. Porque a igreja aqui onde o Senhor me plantou, aqui onde nós estamos, Senhor, é uma igreja que tem visão missiológica, Senhor, para ser enviado. Irmãos aqui entendem que estão sendo enviados. Irmãos que vêm de outros lugares, outros bairros. Eles não vêm só porque é a comunidade amada, mas é porque entende a missão. Quando eu saí de Parque Paulista, que morava ainda com meu pai e minha mãe, que comecei a vir aqui para Xerém, eu entendi que era uma missão. Só que agora o Senhor está ampliando os nossos horizontes. E nós estamos vendo além dos muros, Senhor. Missão transcultural. Prepara-nos para esse tempo, Senhor. Existe algo no mundo espiritual que está sendo gerado, Deus, que é maior do que aquilo que nossos olhos estão vendo. É por isso que cada um de nós precisa entender, Senhor, e estar no lugar onde o Senhor nos plantou, onde Tu queres que estejamos. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, pois, para fazer a Tua obra, seja na África. Esse ano iremos, Senhor, a Portugal, estar com os irmãos lá. Mas prepara-nos, seja para a África, seja para Portugal, seja para o Peru, seja para o Paraguai, como já tivemos, seja na Bolívia, no Uruguai, como já tivemos, seja na Argentina, Senhor, seja na América, nos Estados Unidos, seja no Canadá, onde teus filhos estão, seja, Senhor, em qualquer lugar deste mundo, queremos estar prontos e falar como o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nosso coração, apesar de haver algum tipo de medo, não há covardia, Senhor. Queremos morrer pregando a Tua palavra. Queremos partir, Deus, levando e cumprindo a Tua mensagem, cumprindo o ID. Então, Senhor, em nome de Jesus, recebe a mensagem desta noite, que os irmãos compreendem, e aquilo que eu não disse, o Teu Espírito Santo complete no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Agenda da igreja. Estamos de volta. E aí, estão gostando do programa? Se está gostando, eu quero pedir você para ir lá no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém. Se inscreva em nosso canal. Também no nosso Instagram, Ramá Xerém, pode estar fazendo parte aí dessa grande família, nos seguindo, compartilhando, também comentando tudo que a gente está postando aqui. Tem sido uma verdadeira bênção, tá bom? Vamos encerrar o programa de hoje orando, gente. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidá-lo para orar junto comigo, colocando diante de Deus nossos pedidos e nossa vida. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui nesse momento, participando do programa Comunidade no Ar. Foi tudo muito lindo, Senhor, o que o Senhor fez durante essa semana. Meio que esse é o nosso relatório semanal, Senhor. Período que passamos juntos celebrando. São 18 anos, Senhor, juntos, buscando o Senhor. Temos motivo de sobra para te agradecer, Senhor. Foram muitas lutas, muitas guerras, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. Peço que o Senhor nos dê uma semana de paz, de prosperidade, com saúde, guardados e protegidos pela Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor. Sabe, pois, a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém mesmo. Um beijo grande para vocês aí que estão ligados conosco. Podendo estar conosco, quero deixar o nosso endereço aqui. Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica no bairro Beira Serra, Santo Antônio da Serra, em Xerém, Duque de Caxias. Todos os domingos a partir das 5 da tarde, tá? Vai ser uma bênção recebê-lo aqui. Às quartas, nosso discipulado, às 19 horas. Você pode vir estar comigo. E sexta-feira, reunião de oração. Beijo grande e até o próximo encontro no programa Comunidade no Ar. Tchau, gente. Felicidade. Paz. Comunidade Ramá Xerém. Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.
No próximo sábado, no programa Comunidade no Ar da Igreja Hamad Xerém, o pastor Marcos Paulo compartilhará suas experiências marcantes durante sua missão na África. Não perca essa oportunidade de ouvir testemunhos inspiradores e transformadores. Esteja sintonizado para essa ocasião especial, que certamente enriquecerá sua vida. Fique ligado neste sábado.